Pessoal, dentro ainda do assunto protozooses, nós temos aqui mais duas doenças causadas por protozoários da antiga classe esporozoária e atual filo dos apicomplexas. Primeira doença, nós temos a malária, cujo nome vem lá do italiano medieval, que significa maus ares. O pessoal acreditava que se pegava essa doença através da inalação de ar fétido de regiões pantanosas. Tanto é que o outro termo, impaludismo, que é a doença ou febre dos pântanos, também chamada de cesão, pelos tremores que a pessoa apresenta, e os outros nomes ligados bastante ao sintoma principal. Febre intermitente, febre palustre ou febre treme-treme. O agente causador dessa doença, que é o protozoário plasmódio, talvez exista aí entre nós há mais de 10 mil anos atrás. Tem relatos aí na antiguidade chinesa de 2.700 anos antes de Cristo e há até forte indício de que foi uma das doenças que contribuíram para o declínio do Império Romano. Então, doença que já matou muita gente, mais do que grandes guerras, e dados aí até 2019, 228 milhões de pessoas infectadas e uma morte aí de 405 mil pessoas anualmente. Então, doença de alta letalidade até hoje. É causada pelo protozoário do gênero Plasmodium, que tem várias espécies envolvidas, e é transmitida pela picada da fêmea do mosquito prego, do gênero Anopheles. E aí você tem várias espécies associadas. O Anopheles dalingi, o Anopheles aquasalis, o Anopheles cruzi e o Anopheles belator. Quando se tem o agente etiológico, 83% dos casos de malária tem a ver com Plasmodium vivax, que causa a febre terçã benigna, aquela cujos acessos febris, elas acontecem de 48 em 48 horas, ou seja, de 3 em 3 dias. O Plasmodium falciparum, que gera um quadro de destruição de hemácias mais rápida, mais intensa, e pode atingir até o cérebro, ele causa a febre terçã maligna, cujo ciclo pode variar aí de 36 a 48 horas. E o Plasmodium malarium e ovale causam a febre quartã, cujos acessos febris, os paroxismos, acontecem de 72 em 72 horas, ou seja, de 4 em 4 dias. No ciclo reprodutivo do Plasmodium, você vai ter o mosquito prego como o hospedeiro definitivo, porque é nele que nós vamos ter a fase sexuada do ciclo acontecendo. E o homem vai ser, portanto, o hospedeiro intermediário. Aqui você tem o ciclo de forma completa, porém bem objetiva, que envolve o hospedeiro intermediário e envolve o hospedeiro definitivo. Começamos aqui, ó. A fêmea do Anopheles, ao picar uma pessoa, ela tem nas suas glândulas salivares a forma infectante do plasmódio, que é a forma esporozoito, que vão cair na corrente sanguínea, vão migrar até o fígado, começando a primeira fase no homem. É a fase tissular ou fase exoeritrocítica. Lá você tem o esporozoito invadindo os hepatócitos e se convertendo em uma forma chamada de trofozoito. Esses trofozoitos se multiplicam e, ao se multiplicarem, formam no final formas novas, chamadas merozoitos. Esses merozoitos podem invadir outras células hepáticas e se multiplicarem, liberando mais merozoitos. Alguns desses merozoitos podem cair na corrente sanguínea e vão se multiplicar dentro das células sanguíneas mais abundantes no corpo, que são as hemácias ou eritrócitos. Começa aí, portanto, a fase eritrocítica.
Lá os merozoítos se multiplicam e quando as hemácias são rompidas, novos merozoítos cairão na corrente sanguínea. Nesse momento aqui, a pessoa apresenta os acessos febris, os paroxismos. É o rompimento de hemácias e a liberação de merozoítos e toxinas na corrente sanguínea. Essa fase, portanto, é chamada de fase eritrocítica. Tanto na fase tissular quanto na fase eritrocítica, o plasmódio se multiplica de forma assexuada. É o que a gente chama de esquizogonia ou divisão múltipla, que tem como produto final os merozoítos. Alguns merozoítos, eles se convertem no que a gente chama de gametócitos. Esses gametócitos, eles serão sugados pelo mosquito, que vai se transformar em vetor, e você vai ter dentro do mosquito os gametócitos se convertendo em gametas, o micro e o macrogameta. Esses gametas se fundem, formando o zigoto, e esse zigoto vai ficar preso na parede do intestino do animal. Esse zigoto, ele é chamado de zigoto encistado, também chamado de oocisto ou ovocisto. Ele passa por divisões meióticas e mitóticas, formando no final novas formas, chamadas de esporozoídos. Esses esporozoídos, eles vão para a glândula salivar do mosquito, que vão infectar, portanto, outra pessoa. Quando se tem essa forma de zigoto encistado formando esporozoídos, nós temos aqui uma fase assexuada, chamada de esporogonia. Agora, pelo fato de termos aqui uma fecundação envolvendo gametas, você tem aqui também uma fase sexuada. Por isso que o mosquito é considerado o hospedeiro definitivo, enquanto o homem é considerado o hospedeiro intermediário. Quando se trata da malária, aqui você tem um esfregaço de sangue com hemácias contendo plasmódio se multiplicando dentro delas. Então, isso aqui seria a esquizogonia na fase eritrocítica. Aqui você tem uma animação dos merozoítos novos sendo formados dentro das hemácias. Inclusive, temos um caso bastante conhecido, principalmente lá no continente africano, pessoas portadoras da chamada anemia falciforme, pelo menos aquelas que são heterozigotas, que a gente chama de traço falcêmico, elas se mostram mais resistentes à malária. Porque lembrem, nessa situação, ela tem parte das hemácias normais, parte das hemácias alteradas. E aí você passa a ter o plasmódio não conseguindo se multiplicar dentro das hemácias falciformes, em forma de foice, onde a quantidade de oxigênio acaba sendo baixa. Então, as pessoas que têm o traço falcêmico, que são heterozigotas, se mostram resistentes à malária. Aqui você tem no mapa mundi, em azul ou enegrecido, as regiões consideradas endêmicas para a malária. Aqui você tem, na América Central, norte da América do Sul, quase todo o continente africano, que é considerado o berço da malária, e provavelmente chegou ao Brasil através da época do tráfico de escravos, os navios negreiros. Então vieram pessoas contaminadas de lá para cá. Continente asiático e parte aqui do norte da Oceania. No continente europeu, você teve erradicação há muitos anos dessa doença. Até que lá já foi conhecida até como febre romana, né, devido aí à grande quantidade de pessoas infectadas. E na América do Norte também, desaparecida. Não há uma vacina eficaz contra a malária, apesar que algumas estão em testes, e você passa a ter um tratamento que é eficaz contra a doença. O pessoal já, desde 1800 e tanto,
observava-se que índios que passavam um tipo de corante na pele, extraído de uma árvore chamada cinchona, eles não pegavam malária. A partir dessa planta, foi extraído o composto chamado quinina, que desde 1820 é utilizado no tratamento para o combate ao plasmódio, e a cloroquina, que é usada atualmente também, apesar de ser usado também em doenças autoimunes, tem amplo espectro aí contra viroses, por aí vai. E a partir de uma planta chamada de artemisia, se extraiu a artemisina, em 1970, que se mostrou um ótimo complemento no combate aí contra o protozoário, principalmente aqueles que já têm resistência quanto ao uso da quinina. Sintomas principais: pode gerar dores de cabeça, as febres intercaladas, que é o sinal mais comum da malária, seguido de tremores, sudorese, palidez, tosse seca, pode ter inchaço do fígado na fase tissular, dores nas costas, cansaço e até mesmo náusea ou enjoos, vômitos. Então, são sintomas múltiplos que podem variar de um indivíduo para o outro, que adquira, portanto, aí a malária. Então, doença bastante lembrada em provas, devido à alta incidência dela no mundo e também a grande mortalidade dela até hoje, né, pela longevidade dela, parasitando nós, seres humanos. A outra doença causada por protozoário apicomplexa é a toxoplasmose, que o pessoal chama de doença do gato. Na verdade, o gato é só mais um contaminado pelo protozoário. Na verdade, o gato e outros felinos, eles são os únicos hospedeiros definitivos da doença. Então, a partir deles, pode se propagar para vários hospedeiros intermediários. Mas o gato é apenas mais uma vítima, né, do protozoário. Quem causa essa doença é um protozoário da espécie Toxoplasma gondii. Especula-se que mais de 85% da população já tenha se contaminado com a toxoplasmose. Mas em 90% dos casos, ela é assintomática, sem sintoma aparente. E em alguns casos, podem levar a lesões graves. Aqui você tem um ciclo reprodutivo do Toxoplasma gondii, envolvendo o gato, o felino, que é o hospedeiro definitivo, e vários hospedeiros aí que podem ser intermediários. Na verdade, são hospedeiros quase que acidentais. Começando aqui, ó. Quando você tem o gato contaminado, ele adquiriu o toxoplasma, o protozoário, através de carne de outro animal contaminado. Você sabe que gato, ele tem como um dos principais presas no ambiente urbano roedores, ratos. E aí no rato você encontra uma forma encistada em seus tecidos chamada de bradizoíta, que é a forma de encistamento em mamíferos. Pode ser também em aves. Geralmente ele se dá muito bem em animais homeotérmicos, então aves e mamíferos. Quando ele ingere a carne do animal contaminada, ele se contamina. Essa forma bradizoíta, ela vai se modificar em uma forma multiplicante chamada de merozoítos. Esses merozoítos se multiplicam, se diferenciam em gametas, macro e microgametas. Esses gametas se fundem, formando um zigoto encistado, que vai formar o que a gente chama de cisto, que sairá juntamente com as fezes do animal. Nas fezes se encontra inicialmente o oocisto ou cisto não esporulado, e depois você passa a ter uma forma multiplicante nele, que é o cisto esporulado. Esse cisto pode contaminar água e alimentos. E por ingestão de água e alimentos contaminados, vários mamíferos ou aves podem se infectar.
Inicialmente, nós vamos ter uma forma multiplicativa, que é a forma chamada de taquizoíta, que se multiplica intensamente e acaba sendo protegido dentro das células, através da formação de vacúolos. E esses taquizoítas se multiplicam, liberam mais formas da corrente sanguínea, e quando se instalarem em algum tecido corporal, pode-se evoluir, portanto, para a forma bradizoíta. E essa forma bradizoíta é uma forma definitiva encistada naquele tecido. Aqui você tem bovinos, o próprio ser humano, e aqui até suínos, que podem ser infectados aí através da ingestão de cistos liberados pelos felinos. Então, na verdade, as fezes do gato acabam sendo a potencial contaminante para o ambiente. Por isso que não se recomenda mulheres grávidas conviverem com felinos, porque se eles estiverem contaminados, podem liberar esses ovos, esses cistos, pelas fezes. E o problema todo é que essas formas taquizoítas multiplicativas podem serem repassadas via placentária para o feto. Então, seria a toxoplasmose congênita, que pode, inclusive, afetar de formas variadas o sistema nervoso central do feto. Pode levar até quadros de cegueiras ou alterações neurológicas diversas, quando leva à morte, o aborto do feto. Então, mulheres grávidas, gestantes, o cuidado tem que ser maior. Aqui você tem a fase crônica no ser humano, que é quando se tem a formação de bradizoítas, que seria a forma aí encistada nos tecidos corporais. Uma das formas de se prevenir é tomar cuidado bastante quando se cria felinos em casa, para trocar a caixa de areia, fazer a higienização delas e evitar também que os gatos eles adquiram o hábito de comer ratos. Evitar ensinar o gato a comer rato. E lavar sempre muito bem as mãos toda vez que tiver contato com o gato. Evitar alimentos crus e lavar bem, portanto, verduras e legumes, porque pode ter um ocisto lá. Você pode evitar também a ingestão de carne crua, que pode ser também agente de contaminação. Lavar bem as mãos e as unhas após trabalhar na terra, ou então manipular uma horta ou jardim. Controle de lixo para evitar a atração de roedores. E também pode se contaminar através de não só dos felinos, mas também os cães, quando aí em contato com as fezes de algum gato contaminado. Então, os cães também podem atuar aí nesse processo. E manter o gato muito sempre higienizado e bem alimentado, para evitar que ele vá em busca de presas como os roedores. Bom, de protozooses, nós chegamos aqui ao final. Eu espero que vocês tenham conseguido recapitular aí essas duas doenças importantes e até a próxima aula.